justiça. Não é só uma ideia de direitos humanos, mas é uma ideia global ao direito. Princípio da igualdade, princípio da proporcionalidade, princípio da confiança jurídica, princípio da segurança jurídica. Hoje são princípios novos que têm sido objeto de aprofundamentos e que são extremamente importantes. Mas ainda é importante dizer outra coisa. É que, ao contrário do que muitos pensam, tem de haver a aceitação da teoria das normas constitucionais e inconstitucionais. Isto foi uma teoria lançada por um autor alemão, nos anos 60, Otto Backhoff, que fez um livrinho pequeno, mas revolucionário, aliás, um livro com um título interrogativo, Normas Constitucionais e Inconstitucionais. É uma teoria difícil de aplicar. Muitos constitucionalistas, meus colegas, não a aceitam. Em Portugal tem pouca aceitação. Aqui no Brasil tem havido alguma discussão sobre isso. Mas é uma teoria necessária porque, se nós não aceitarmos a teoria das normas constitucionais e inconstitucionais, nós estamos de cócoras, estamos prostrados perante a absolutidade do poder positivo. Isso é inadmissível. O reconhecimento da teoria das normas constitucionais e inconstitucionais, mesmo que ela seja de difícil de aplicação, acredito nisso, que é difícil de aplicar, mas ela tem de ser aceita, porque se ela não for aceita, nós não reconhecemos nunca numa Constituição que há valores e princípios que são supraconstitucionais. É verdade que o direito constitucional já é um patamar superior de reconhecimento de princípios de justiça, mas haverá sempre alguma coisa acima das Constituições. Basta pensar na África do Sul. O apartheid estava na Constituição da África do Sul. E o apartheid era constitucional? Claro que não era. Não era constitucional em razão de uma ideia de que há normas constitucionais que são mais importantes do que outras e há normas constitucionais que não são sequer constitucionais. Só o são formalmente, porque, na sua substância, essas normas constitucionais, ao contrariarem princípios e valores fundamentais do direito superpositivo, essas normas, mesmo sendo formalmente constitucionais, são normas inválidas, porque são normas injustas. E, portanto, a meu ver, a consequência prática de haver um direito superpositivo no que respeita ao direito constitucional, apesar do direito constitucional estar muito próximo e se sobrepor e de receber quase sempre o direito superpositivo, mas a consequência necessária é, de facto, de aceitarmos essa teoria das normas constitucionais e inconstitucionais. Um segundo aspecto que há pouco já tinha referido tem a ver com o direito internacional público. Aliás, hoje até me digo mais ao direito internacional público do que ao direito constitucional. Não por não gostar do direito constitucional, mas também é preciso introduzir uma certa variação nos nossos estudos. Mas, sobretudo, o direito internacional público do século XX é muito diferente do direito internacional público do século XIX. E, num certo sentido, o direito internacional público no século XX vem dar uma resposta que, infelizmente, o direito constitucional não deu no século XX. Essa que é a verdade. O direito internacional público do século XX é um direito muito diferente daquilo que era no século XIX. Já não é aquele velho direito de coordenação e de reciprocidade entre os países. Portanto, já não é um conjunto de regras que se destina os países a jogarem livremente o seu jogo. Não. O direito internacional público hoje é um direito já de soberania, já de subordinação dos atores internacionais. E, portanto, hoje o direito internacional já tem um espaço próprio, já tem uma normatividade própria, que subordina e limita a autonomia e a soberania dos próprios Estados e de outros atores internacionais. Aliás, basta ver vários capítulos em que isso sucede. É verdade que o direito internacional público é um direito fragmentário, isto é, não é um direito que cubra todas as realidades humanas, é verdade que não é, mas também é verdade que é um direito cada vez mais extenso. Há cada vez mais capítulos do direito internacional. Basta comparar um livro, um manual de direito internacional público do século XIX, que era assim, com o manual de direito internacional público do século XXI, que é assim, são dois volumes. E, portanto, isso mostra que hoje o direito internacional público trata de muito mais assuntos do que eram tratados no século XVIII ou no século XIX. E alguns desses assuntos mostram também que o direito internacional público é um direito sensível à ideia de justiça. Desde logo a grande questão, que era a questão central do direito internacional público, era a questão do uso da força. Se era ou não era legítimo usar a força. Até ao século XX era uma discussão mais religiosa ou ética ou doutrinal. No século XX, felizmente, em diversos momentos conseguimos uma regra de proibição geral do uso da força no direito internacional. É verdade que essa regra tem violações e há invasões de países, hoje talvez menos do que noutros tempos. É verdade, sim senhor, que isso acontece. Mas a verdade é que esse princípio se mantém válido e, apesar de tudo, vai ter uma capacidade de intervenção e de limitação do comportamento jurídico dos Estados.
Mas já agora outro assunto é muito importante, podia falar ainda de outros, mas falta-me tempo. A questão dos direitos humanos. O direito nacional público só tem direitos humanos há 60 anos. Não é uma realidade do tempo do direito humano. Só há direitos humanos há 60 anos, tendo começado, simbolicamente, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 10 de dezembro de 1948. Mas desde então o direito nacional público tem crescido imenso na proliferação de textos de proteção de direitos humanos e no seu aperfeiçoamento e na sua divulgação e na sua capacidade de intervenção. Aliás, capacidade que se reforçou nos últimos anos com a criação do Tribunal Penal Internacional. A ideia de que deve haver uma justiça e uma jurisdição internacional plena, permanente e independente e não sujeita aos humores e às vontades políticas dos Estados. Infelizmente também a década de 90 do século XX, como sabem, na Europa e na África, ficou marcada por problemas dessa ordem. O genocídio na ex-Jugoslávia, como sabem, ou o genocídio do Ruanda, em que morreram pelo menos 800 mil pessoas num tempo de 6 meses. E, portanto, isto mostra bem que às vezes a barbárie está à nossa porta. Mas, de facto, o direito nacional público hoje tem redobrado as preocupações de justiça, com os direitos humanos, com o direito humanitário. Também tem, com certeza, problemas de natureza política, porque também há umas sombras no direito internacional. O direito nacional público, podemos dizer que tem luzes e tem sombras. Mas acredito que as luzes do direito internacional são fortes, iluminam bastante. Aliás, iluminam mesmo ao ponto de influenciar agora muitas constituições dos países, no sentido de elas serem reformuladas e de serem aprofundadas com novos valores em nome dessa ideia de justiça. Mas há outro aspecto que eu ainda queria referir antes de terminar, que tem a ver agora um pouco com a ideia de justiça na ordem jurídica, num contexto dos nossos sistemas jurídicos. Nós sabemos que no mundo há uma diversidade de sistemas jurídicos. Os sistemas jurídicos não são todos iguais, embora hoje um pouco mais próximos, não só pela globalização em geral, mas porque pelo menos um sistema jurídico muito diferente caiu por terra, o sistema soviético, como sabemos, e ficaram de pé alguns sistemas jurídicos. Os mais conhecidos são, a partir da Europa, o sistema romano-germânico, baseado sobretudo na lei, em que o juiz tem uma posição de natureza secundária, portanto há uma concepção da lei como um ato voluntarista do poder, um ato racional do poder, e depois temos o sistema anglo-saxónico, do Reino Unido, dos Estados Unidos e de alguns países que receberam essa influência, em que se dá uma prevalência maior ao juiz, que pode estabelecer regras por um princípio de precedente rule e, em geral, uma abertura a outras fontes do direito. Mas os sistemas jurídicos não ficam por aqui, porque também há, hoje, tem sido estudado um sistema jurídico árabe ou islâmico, que tem como particularidade diferente destas algo que o Estado Constitucional contemporâneo veio trazer, é o facto de não haver princípio da laicidade do Estado. E, portanto, em muitos países islâmicos, a lei religiosa é também a lei civil, é a lei jurídica, e, portanto, há uma dupla dimensão religiosa e jurídica na vida do cidadão comum. Mesmo o cidadão não crente, ou o cidadão crente de uma outra confissão religiosa, tem que suportar preceitos religiosos sobre modos de vida da religião oficial desse mesmo país, e, portanto, isso é uma questão complexa, porque não só põe em causa o princípio da laicidade do Estado, a separação entre o Estado e as igrejas, como ainda por cima levanta um problema muito complicado de igualdade de estatuto entre cidadãos, sobretudo entre homem e mulher, e um problema de liberdade religiosa, de ausência de liberdade religiosa, quer para ter religião, quer para não ter, quer para mudar, e quantas vezes a pessoa quiser. E, portanto, desse ponto de vista, esse sistema islâmico tem dificuldades naturais de aceitabilidade do ponto de vista de uma ideia de Estado de Direito, uma ideia da racionalidade própria do Estado de Direito. Depois também há autores que têm defendido a existência de um direito africano, de um sistema jurídico africano. Em grande medida, esses países foram quase todos colonizados, no caso africano. Hoje a África tem 55 países, agora o mais recente é o Sudão do Sul, esses países têm uma influência dos países colonizadores, mas em geral tem-se reconhecido uma característica própria desses países africanos, que é a importância do costume como fonte do direito. Aliás, é um assunto que eu domino bem, porque há 3 constituições de países de língua portuguesa,
Timor-Leste, Moçambique e Angola, que expressamente fazem referência hoje ao costume como uma fonte do direito. Logo nos artigos iniciais destas 3 Constituições verificamos algo de muito inovador, que é a própria Constituição do Estado, Constituição que é o ato mais legislativo que há, o ato mais unilateral de poder constituinte, portanto um ato intencional, a aceitar que naquela ordem jurídica possa haver costumes com uma validade. Não, evidentemente, costumes contra a Constituição, porque isso não está admitido, ou contra direitos humanos, enfim, depois há aí várias interpretações, porque essas 3 normas não são todas iguais, mas não deixa de ser importante para estes países a aceitação do costume como sendo uma realidade muito própria de África, das comunidades locais, das tribos, das etnias, e em que muitas vezes as pessoas vivem quase que clandestinamente fora da legalidade estadual, vivem numa normatividade costumeira, consuetudinária, que muitas vezes tem pouco a ver com a normatividade do Estado ou com a normatividade oficial. E, portanto, julgo que essa é uma porta aberta para múltiplos estudos e para, de um modo mais razoável, configurar os interesses dessas comunidades que muitas vezes se limitam a regiões muito particulares e, portanto, de uma solução diferente dessa, ou que seja a solução do direito legal do Estado, não é uma solução apropriada à satisfação daqueles interesses. Bom, em relação ao direito brasileiro, não sou a pessoa mais autorizada a falar, mas julgo que no direito brasileiro há influências quer do sistema romano-germânico, quer do sistema anglo-saxónico. É evidente que eu acho que há uma predominância do sistema romano-germânico no que respeita à concepção da lei, do ponto de vista do desempenho das profissões jurídicas, até do ponto de vista da importância da Constituição e do seu papel, mas também há, evidentemente, influências pelo menos mais num sistema americano do que provavelmente num sistema anglo-saxónico. Eu vejo isso em particular no caso do direito constitucional por via da ideia da fiscalização judicial atribuída ao Supremo Tribunal Federal, portanto, num sistema que é um sistema tipicamente americano da Judicial Review, por exemplo, ou também no Brasil não há o sistema administrativo continental, o sistema de tribunais administrativos. O caso do direito administrativo brasileiro é um caso típico de sincretismo entre um direito anglo-saxónico e um direito romano-germânico. Porque há um direito administrativo, é verdade, mas não há uma justiça administrativa. E, portanto, há aqui uma espécie de combinação entre dois sistemas que nós conhecemos em direito administrativo, o sistema da administração executiva e o sistema da administração judiciária. O Brasil consegue, na prática, combinar estes dois sistemas. Bom, agora, para terminar mesmo, qual é que é o contributo destes diferentes sistemas para a ideia de justiça? Bem, eu diria que o contributo é diferenciado e não é um contributo que se possa avaliar com facilidade e com objetividade neste curto tempo que eu disponho. Mas eu diria que no caso do sistema romano-germânico, a ideia da força jurídica das Constituições, de uma Constituição escrita, superior, rígida, é muito importante para garantir uma positividade acrescida, nela se vertendo os valores fundamentais do direito. Penso que isso é uma experiência que o direito anglo-saxónico não pode dar. Julgo que isso é importante. Mas, por outro lado, o direito anglo-saxónico, desse ponto de vista, conseguiu, para já, desde logo, dar mais valor ao princípio democrático, fazendo situar no Parlamento a máxima fonte da juridicidade e a máxima fonte da decisão democrática. Portanto, desde muito cedo, no caso do Reino Unido, houve a valorização da instituição parlamentar, como sendo a instituição ideal para a produção de leis assentes num consentimento da própria comunidade. E no caso dos Estados da América, também, por influência anglo-saxónica, embora mais limitada, a ideia da tal fiscalização judicial da Constituição, mas sobretudo um conjunto de novas instituições que justiça seja feita, foram os Estados da América que trouxeram. A República, foi o primeiro país republicano, o presidencialismo e a ideia também do federalismo. Portanto, digamos que são contributos diferentes que eu situo também como importantes por uma ideia de justiça. Não apenas uma ideia de justiça de proteção dos direitos humanos ou de estabelecer limites às penas humanas. Bem, os Estados Unidos têm uma exceção que é o problema da pena de morte, que não está resolvido, como sabemos,
Mas, de um modo geral, eu julgo que estes países têm dado um grande contributo para uma ideia de justiça. Justiça nos direitos humanos, justiça na economia, justiça na transparência do poder político, na honestidade com que os titulares do poder exercem os seus mandatos. Bom, mas eu terminaria agora fazendo uma referência particular ao direito de língua portuguesa e até deixando aqui uma sugestão ao professor Vladimir para, numa próxima ocasião, fazer um enfoque especial no direito de língua portuguesa. Nós hoje vivemos uma situação no mundo bastante difícil, em que verificamos que a globalização está em risco, porque a globalização está a provocar assimetrias inesperadas entre o bem-estar económico de vários continentes. Eu, como calculo, estou a pensar em particular na Europa e em Portugal. O que está a acontecer neste momento na Europa é uma consequência de uma globalização desenfreada e agora é que estamos a experimentar, enfim, o veneno de ter produtos que são produzidos noutros países com mão de obra escrava, com mão de obra infantil, produtos produzidos em países em que não há Estado Social e em que os custos de produção são 5 vezes mais baixos e que aparecem na Europa sem qualquer tipo de proteção ou de taxas aduaneiras com total liberdade. Este é um problema. Portanto, claro que a Europa neste momento tem outro problema, que é um problema de desnorte em alguns governos eleitoralistas. Isso é verdade, isso aconteceu em Portugal e acontece em alguns governos do sul da Europa que não anteciparam uma resposta a uma ilusão de riqueza criada pelo facto de ter nascido o euro, que durante alguns anos criou a convicção na Europa de que a Europa de repente tinha ficado rica e que os seus cidadãos tinham ficado com um poder de compra absolutamente divinal. Mas de facto o tempo de ilusão acabou e isso significa que a Europa não conseguiu antecipar um conjunto de respostas, pelo menos uma parte dela, não toda, em relação às consequências de uma globalização agora a 100%, praticamente, e de acordo também com uma outra questão, que é uma questão de luta de blocos. Como é óbvio, também há aqui uma questão de uma guerra ainda que não assumida entre os Estados Unidos e a Europa no que respeita ao protagonismo das economias e das suas moedas fortes, portanto, dólar versus euro. Mas neste contexto todo, julgo que, mais do que nunca agora, seria a altura de fazer avançar e reavivar e intensificar o direito de língua portuguesa. Portanto, o direito produzido por vários países que são descontíguos do ponto de vista geográfico, países que se situam nos 4 continentes, Timor, África são 5, Portugal na Europa, Brasil na América, já agora também Macau, que não sendo um país, é um território que tem um direito próprio e que pertenceu até 1999 a Portugal e agora desde então pertence à República Popular da China. Mas seria importante que observássemos estes direitos destes países e estudássemos as semelhanças que estes direitos têm entre si. Claro que a semelhança é óbvia desde logo a partir do momento em que todos nós falamos a mesma língua, todos nós falamos português. E isso já nos aproxima, porque a língua não é apenas a língua que se estuda, a língua não é só dos estudiosos de literatura ou de linguística, a língua é de todos nós, a língua exprime sentimentos, relata factos, traduz emoções, traz-nos memórias e permite-nos abrir o futuro. E, portanto, julgo que também, desse ponto de vista, estudar o direito de língua portuguesa, que eu tenho feito sobretudo no direito constitucional, é uma maneira de nós consolidarmos as nossas autonomias por um critério que é um critério justo, não é um critério injusto, não é um critério do dinheiro, é o critério dos valores, porque a língua e o direito são necessariamente a expressão dos valores, valores de comunidades concretas, mas também a expressão de valores culturais universais. E eu terminaria agradecendo uma vez mais o vosso simpático convite, citando Fernando Pessoa, que nunca me canso de reler. A minha pátria é a língua portuguesa. Muito obrigado.